esperar a gravação. Aí Ah, começamos. verdade. Ah, Com- começou já. Começou. Muito bem, boa noite a todos. Mais um evento aqui do Lumen. E a gente tá, esse evento faz parte das ações que a gente está fazendo em educação, projetos interdisciplinares em educação, né? Que temos então o grupo de pesquisa, vários aqui fazem parte, os outros estão convidados a participar. A gente tem uma reunião mensal e temos também os convidados especiais. E a gente está atuando bem nessa questão da diversidade na ciência, né? Então a gente teve, o ano passado teve a Letícia Pereira, da Federal da Bahia, falando sobre mulheres negras na ciência, e hoje a Aniele, que vai trazer esse interessantíssimo tema da educação do campo e quilombola, e as pesquisas em ensino de ciência. Então, eu agradeço muito a Aniele. Peço desculpas porque hoje eu estou meio ruinzinha de gripe, então eu vou abrir aqui, mas quem vai mediar vai ser a Fabiana Clautal, né? Participante do Lumen também. E vou abrir, mas vou primeiro passar a palavra para o nosso coordenador, se ele quiser dar algumas palavras de boas-vindas. Bom, eu queria, antes de mais nada, dar boas-vindas a todos e a todas, especialmente a Aniele. Parabéns a Lena e a Fabi aí pela organização. É, um público muito animado que já está aqui entrando na nossa sala. Como a professora Maria Helena falou, né, esse grupo trabalha com as questões de ensino e estão todos convidados a participarem do grupo de pesquisa, de estudos, que tem suas reuniões mensais. A Camila, que está aqui, nossa assistente, depois ela vai mandar para todos as datas das reuniões, até dos outros grupos, né? Quem quiser participar também, nós temos já 3 grupos, temos mais um quarto grupo em formação, e está todo mundo convidado a participar do Lumen. E boto a bola para Lena e vamos aqui ansiosos para ouvir a Aniele e depois o bate-papo que vai seguir. Bem-vindos. Muito bem, então já passo direto para a Aniele se apresentar, né? E iniciar a sua fala. A gente, boa tarde, quase boa noite, né? Bom fim de tarde. Sou a Aniele, sou professora aqui da UFVJM, né? Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Estou aqui em Diamantina. Aqui é um lugar muito bonito. Estamos na Serra do Espinhaço, então nós estamos no alto dela, é, com, com muita história, né? E a história não só a história contada a partir dos portugueses que vieram aqui, que a gente tem o centro, que o pessoal chama de centro histórico, né? Mas não, nós temos uma história muito anterior, que tem que aqui neste local, né? Próximo aqui, a gente não tem, infelizmente, indígenas, mas com certeza temos, né, evidências dos indígenas, e nós temos a história também construídas que não está no centro histórico de forma explícita, né? Mas foram esses escravizados que construíram Diamantina, que está aqui em Minas Gerais, né? Diamantina por conta do nome, né? É a cidade que ainda tem o garimpo que a gente chama de faisqueiros, artesanal, né? Que ainda garimpam diamante, mas antigamente era muito mais intenso essa exploração mineral, né? Bom, e aí mudei para cá, né? Sou de São Paulo, né? Fiz o meu mestrado e doutorado aí na USP, com a orientação do professor Paulo Porto, e vim para Diamantina na licenciatura em Educação do Campo, né? E comecei aí, a partir dessa formação, né, na epistemologia da ciência e da química, né, refletir, contribuir no local que eu estava, que é aqui no Vale de Jequitinhonha, e na educação do campo, na licenciatura em Educação do Campo, né? Então, eu sou professora da licenciatura em Educação do Campo, aqui na universidade a gente é lotado em um curso, né?
E assim, estamos numa faculdade, mas eu só dou aula para licenciatura em Educação do Campo e dou também aula e oriento, né, no PPG-ECMAT, que é o mestrado em Ensino, Ciência e Tecnologia aqui na UFVJM de Diamantina. Bom, para a gente iniciar, né, fico muito feliz que vocês estejam aqui, né, e gostaria que vocês possam falar, né, podem me interromper aí, eu estou só olhando os meus slides, né, mas sentindo aí que se vocês estão aí, vocês podem falar, me parar e a gente conversar como um bate-papo também. Esta é uma foto minha que eu tirei da comunidade quilombola de Capivari, aqui vizinho aqui em Diamantina, Cerro. E aí vejam que este é o nosso Brasil urbano. Nós temos, né, no IBGE, e aí já atualizado, né, o censo de 2022, 87,4% da população brasileira vive em áreas urbanas. E essa área, que é onde está localizada a comunidade quilombola do Capivari, quando eu tirei essa foto, ela ainda não era auto-reconhecida como comunidade quilombola, mas continua a mesma coisa, esse acesso de estrada de terra, enfim, todas essas as características, né, que a gente entende como rural, mas para o IBGE e para as políticas públicas é o perímetro urbano como placa, né? Então, para a gente entender, né, o que é a questão, a situação urbana, né? Considera-se áreas correspondentes às cidades ou sedes municipais ou às vilas e sedes distritais ou áreas urbanas isoladas. Então, este quilombo, por ser muito concentrado, uma concentração muito alta de pessoas, né? Ela está relacionada, é uma área urbana isolada, é uma quantidade de pessoas que está ali, né, isolado nesse sentido. A situação rural abrange toda a área situada fora desses limites. E aí este critério é caracterizado, então, para diferenciar a população, né, urbana e rural via o IBGE. Então, a gente começa a questionar, né, o que é o nosso urbano, o que é o nosso rural nesse nosso Brasil afora, né? E aí a gente chega na educação do campo, né? O que é a educação do campo? Então, o campo que tem, né, populações do campo. Então, olhando o decreto de 2010, que vai instituir a política de educação do campo no Brasil, né? As populações do campo são os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas. Então, por isso que a educação do campo, ela contempla a questão quilombola, né? No seu primeiro documento, que é o decreto, né, instituindo a política de educação do campo no Brasil, ela coloca que os quilombolas estão contemplados nessa educação do campo. Os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzem suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. E aí, pensando no meio rural, não do IBGE, né? O meio rural pensando nessa fotografia que eu coloco, né? Que está considerado essas pessoas que moram nessas vilas, que estão colocadas como distritos, né? Mas têm características rurais, né? E a educação do campo, ela não é só, né? Ela é muito mais do que, né, esse nome. Ela pensa no campo como a terra, né? A luta pela terra, a resistência de ficar naquele território, a questões de trabalho, que isso é colocado, né, como um princípio educativo, né? E os sujeitos sociais que estão lá, a cultura, a saúde,
tudo isso está pensando, né, a educação do campo tem que ter em mente de que campo que nós estamos falando. E aí não é o campo do agronegócio, né, gente? Que não tem pessoas, que são regados com agrotóxicos, né? Que não tem essa relação, né, de pessoas com natureza, que é simplesmente um local de exploração, né? É o campo, é o campo com gente. Né? Política pública, né? E aí a gente disputa, né? Disputa de forma, conteúdos e sujeitos envolvidos nessa política pública, e aí, de novo, né? Essa contraposição, é muito importante, né? A gente ressaltar que a educação do campo, e aí quem foram os que pensaram essa área de conhecimento, educação do campo? Principalmente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? que propõe uma reforma agrária popular e quer que esse povo, além de acessar, o que é reforma agrária popular? Acesso a essa terra e que tenha educação, saúde, e não é qualquer educação, né? E aí, essa educação, né, a educação do campo não é só uma proposta pedagógica para a escola do campo, é um projeto de educação que é dos camponeses, né, e para os camponeses, mas que não se restringe só a eles, né, que pense aí numa sociedade diferente. Então, um pensamento de educação um pouco maior, pensando na questão de gestão democrática e vários outros princípios que tem a educação do campo, né? E aí, né, fazendo um recorte, porque, né, a minha fala é só para instigar e pontuar algumas coisas sobre essa questão da educação do campo e ensino de ciências, né? Então, a perspectiva de educação em ciências é crítica e a formação dialógica, né, com o conhecimento popular, né? Então, o diálogo para conectar a realidade do educando à realidade científica, sem que uma anule a outra. Então, Nego Bispo fala da questão da confluência, né? Que não precisa se sobrepor, não precisa uma deixar a outra, né? Assim, eu vou agora só para os conhecimentos populares e esqueço conhecimentos científicos. Não, as duas podem andar juntas. O problema é essa sobreposição que costuma ser os conhecimentos populares serem inferiorizados, né? E aí, assim, a valorização dos conhecimentos tradicionais é proporcionar o reconhecimento e despertar e reforçar a noção de pertencimento para as lutas. Então, é partir do que eles sabem e reforçar que existe uma identidade, que existe um território que precisa ser defendido, né? Por conta dessa da questão do capitalismo, que vai fazer via agronegócio, via adversas repressões policiais, depende de cada contexto, mas existe a mineração, existe as monoculturas de eucalipto e aí soja e tudo, várias coisas várias maneiras que nessa sociedade capitalista se cria uma necessidade e apaga, né? Tenta apagar e tenta, muitas vezes, né? Que nós temos aí muitas notícias, né? Sobre isso, matam mesmo as pessoas em detrimento de possuir uma terra, um território, né? Então, essa perspectiva de educação em ciências crítica, né? Essa é uma fotografia, uma lembrança de um relato que está nesse artigo que eu coloco aqui, né? Mas essa foto a gente não colocou no artigo, de uma comunidade quilombola que a gente levou, né? Nós construímos, eu e mais algumas estudantes que estavam na licença, que estavam já agora, a Meiriane, que está aí na foto, ela é até mestre e agora está como colega aqui na universidade, como professora. Quando ela estava fazendo graduação, a gente tentou falar assim, olha, essa comunidade acabou de ser reconhecida como quilombola, né?
vamos pensar numa atividade lá. E aí nós pensamos numa atividade de trabalhar, né, trazer nessa foto a produção de queijo. E aí vocês percebem, né, que a estudante do ensino fundamental já pegou assim o queijo e já começou a manusear, porque é uma coisa muito normal, né, nessa região e na comunidade dela, e a gente já sabia disso, que a produção de queijo. Então foi muito assim, eles interagiram muito, né? Ah, deixa aqui, deixa eu fazer, e aí eles foram manuseando e fazendo. E nesse tempo, né, a Meriane fazia a discussão de ciência, o que estava envolvido, a separação de mistura, a própria reação química de precipitação, que vai fazer com que o leite vire, né, o queijo, que separe queijo da... Então, toda essa discussão era feita, né, junto nessa faseção, nessa adaptação, né, porque a gente adaptou para a sala de aula, né, dessa produção de queijo. E aí já estava as meninas já fazendo a produção de polvilho, de goma, né? Então elas descascaram a mandioca, ralaram a mandioca e estavam fazendo, apertando, né? Já estava o estudante de ensino fundamental já apertando. E isso a gente, a partir de ciências, discutiu a questão de educação escolar quilombola para os professores que estavam vendo, porque eles estavam assim, nossa, a nossa escola é dentro do território, acabou de ser auto-reconhecida como quilombola, e aí? A gente foi escutar eles, né? Então a gente coloca nesse artigo que a gente foi escutar eles, foi ver a partir do que eles faziam, né? E eles faziam já muita coisa, porque eles estavam dentro do território e era muito difícil de ignorar, né, os conhecimentos que eles estavam, mesmo no processo de autorreconhecimento que foi feito, que foi potencializado pela escola, né, pelos professores que foram buscar sobre isso e tudo mais. Então, eles já sabiam algumas coisas, então a gente foi mais que validar o que eles já faziam. Não é isso mesmo, continua, vamos fazer mais, né? E vamos mostrar que é possível, né? Mostrar algumas coisas, principalmente ciências, né? Que é possível sair das vidrarias e coisas assim, utilizar esses materiais que eles já produzem. Eles são muito... Eles têm uma habilidade manual muito mais desenvolvida, sabe? E aí, né, as atividades escolares precisam estar relacionadas com a valorização da identidade, né? De fazer parte dessa história de resistência contra as injustiças raciais. E aí, eu já, dentro da educação do campo, já entro numa questão mais específica, que é a educação escolar quilombola, que vai alinhar, assim, e reforçar, né, que a gente precisa fazer esse debate racial aí dentro, né? Mas atividades com o objetivo de despertar a identidade e orgulho por ser quilombola também não é suficiente. Temos também que trabalhar as contradições da nossa sociedade, problematizando as condições de trabalho, por exemplo, de fabricação de leite, mandioca, questão de território. Então, Laura? não é... Oi? Laura? Acho que é um microfone aberto, é isso? Pronto. Então, não é só a valorização, os professores fazerem essa questão de valorizar ser quilombola, mas questionar, né, as explorações, como que é essa fabricação, né, essa produção, né, do leite. Então, o leite, antigamente, a gente conseguia se sustentar, beber o leite, fazer o queijo e tudo mais. Hoje, não. Hoje, a gente agora está passando, né, o caminhão da cooperativa e levando todo o leite, que a cooperativa nem é nossa, a gente entrega o leite, e agora a gente nem tem acesso ao leite e nem acesso ao queijo, que é muito caro agora a gente vende. Então, todas essas questões precisam também estar tensionadas, né, e para que a gente consiga
transformar a realidade, né? Porque Givânia, que é uma intelectual, né, quilombola, ela trabalha esse conceito da questão museológica, né? Parece que o quilombola tem que ficar, né, no museu, não pode, os conhecimentos tradicionais têm que ser, né, ser intocáveis, e não. Ela questiona isso, né? Esse entendimento museológico dos quilombos e dos conhecimentos tradicionais, né? Valorizar o que há de bom, mas avançar, né? Principalmente com o acúmulo de conhecimento que nós temos hoje, né? Então, o Brasil, né, quilombola, esse é um print do primeiro censo quilombola, né, que foi em 2022, do PDF, que eles vão trazer uma prévia análise, né, sobre o que apareceu nesse censo, como foi feito. Então, o quilombola é este, né, são pessoas, né, e aí, né, mas tudo bem. Como a gente olha nas diretrizes curriculares, né, da educação escolar quilombola, que foi de 2012, né, então, o que são os quilombos? Grupo étnico-raciais definidos por autoatribuição, com trajetória e história própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica. Então, comunidades rurais e urbanas, veja. E aí que começa, né? Assim, educação do campo abarca, mas ela está falando do campo. E as comunidades quilombolas, existem comunidades quilombolas urbanas. Então, existem algumas especificidades. A própria CONAC, né, ela fala das comunidades rurais e depois vem esse questionamento, mas existem quilombos urbanos, como que faz, né? Então, existe uma necessidade de pensar numa especificidade, mas, lógico, não devemos compartimentar as lutas, porque todos, né, a maioria estamos no campus e todos somos da classe trabalhadora, né, que estamos ali nessa luta, né, contra as opressões e explorações, né? Então, essas comunidades rurais e urbanas, né, lutam historicamente pelo direito à terra e ao território, o qual diz respeito não somente à propriedade da terra, mas todos os elementos que fazem parte ao seu uso, costumes e tradições. Então, aqui, qual que é o maior conflito do quilombola com as mineradoras? Eles estão... esse território é o território deles, mas eles utilizam aquela lavra, aquele córrego, aquele pedaço, né, que não está dentro do território. E aí foi comprado pela mineradora e está sendo minerado, né? Então, assim, na verdade, e aí, né, nós temos um dado que os territórios quilombolas, a maioria foram autorreconhecidos pela Fundação Palmares, mas eles não foram titulados, não receberam, não foi demarcado, né? Então, é uma luta, né, igual dos indígenas, da demarcação, mas também dos quilombolas também para essa demarcação, e também dos sem terra, querendo também as suas desapropriações para que também tenha, né, o seu título, né? Então, é uma luta dos quilombolas, que eles estão naquele local, eles têm o uso, a história, a memória desse local, e para fazer a titulação é muito complexo, né? Possui os recursos ambientais necessários à sua manutenção e remanescência histórica, que permitem perpetuar sua memória, né? Tem uma comunidade quilombola, na verdade, aqui em Diamantina, nós estamos envoltos de parques, parques estaduais e parques federais, né? O Parque da Sempre Viva, o Parque do Pico de Itambé, o Parque do Biribiri, e esses parques foram
implantados e eles desapropriaram os parques, então, o Estado desapropriaram áreas de uso comum das comunidades quilombolas, e neste caso de apanhadores de flores sempre vivas. Então eles tinham os campos que eles não viviam lá, né, com a casa e tudo, eles iam lá apanhar as flores, eles iam lá pegar plantas medicinais, eles iam fazer aquele uso, né? E o parque, para defender aquele, né, e aí muitas aspas, que é uma discussão muito grande, tem que fazer um seminário só disso, né, eles fizeram, né, a demarcação do parque e proibiram, e aí, né, quem viu o Globo Rural, que fizeram falaram sobre as comunidades quilombolas aqui de Diamantina e em torno, falavam que vinha com armas, né, para expulsar as pessoas, os quilombolas, do seu território. Né? E aí, continuando, comunidades rurais e urbanas que compartilham trajetórias comuns, possuem laços de pertencimento, tradição cultural de valorização dos antepassados, calcada numa história identitária comum, entre outros. Né? Aqui, vou ver se eu consigo, rapidinho. Peraí. Aqui, uma janela. Aqui. Essa aqui é uma foto, esse é o livro infantil escrito pela Geiciane Nazário, que é quilombola lá do Rio de Janeiro, e ela fez sobre a comunidade quilombola dela, né, sobre os seus antepassados, e a história dos seus antepassados. E a ilustradora e ela tiveram um cuidado para mostrar, né, ter essa imagem nos livros, que são diferentes dos livros que é quando a gente vai pensar em quilombos e quilombolas, né? Essa e pessoas escravizadas, né? São pessoas trabalhadoras, são pessoas que vivem, que trazem, né? Que tinham história e memória, né? E vieram para cá, eles foram tragos de forma extremamente brutal e violenta, né? Foram arrastados para cá, mas eles têm uma cultura, trouxeram todo o conhecimento que fez construir Diamantina, né, que fez construir pontes, que trouxe agricultura, que trouxe cânticos, que trouxe diversas questões, né, questões culturais e científicas, tecnológicas, e que nos livros didáticos colocam com pessoas de sofrimento, que resistiam. Então, os quilombos eram locais, né, não só de fuga, mas às vezes de resistência, de local que eles se adaptaram para viver depois, após a abolição. Então, não é necessariamente aquele local de escondido e questões precárias, né? Então, elas tiveram esse cuidado de mostrar essa realidade nesse livro infantil, que é fantástico, que acha para a internet para comprar, gente. Bom, né? E onde eu tô, né? Então, Minas Gerais, né? É o quarto estado do Brasil que tem quantidade de população quilombola, né? Então, nós estamos aqui no Vale do Jequitinhonha. Então, 34 dos 51 municípios possuem comunidades quilombolas. Então, são muitas comunidades. Então, no meu curso, cerca de 90% são estudantes quilombolas, né? E aí, né, só para a gente pensar onde que está o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Jequitinhonha é bem grande, tá, gente? Ele vai do meio do estado de Minas Gerais e vai até o sul da Bahia, e aqui nesse mapa, né, de pessoas quilombolas, vocês veem que tem, né, no médio Jequitinhonha tem uma concentração muito grande aí de quilombolas, né? Então, onde que me cabe, né? A minha pesquisa, ela envolve, né, agroecologia, a educação do campo, a educação escolar quilombola e o ensino de ciências. Então, né, pensando na agroecologia, né, que é ciência, prática e movimento. Então, não é só
fazer, né, a sistematização, produção de conhecimento científico, é essa relação com a prática de plantar, de colher e de viver, e esse movimento, né, que pensa num bem viver, numa outra sociedade, com outro tipo de produção. E aí a agroecologia tem várias bandeiras, né, de luta. Essas são algumas, né? Se vocês colocarem, né, a Associação Brasileira de Agroecologia, vai ter ou a Associação Nacional de Agroecologia vai ter várias, vai ter todos os cards e tudo mais. Então, comida de verdade no campo e na cidade, a questão da luta contra o agrotóxico, a questão contra a mineração, né? A água vale mais do que minério. Sem veganismo não há agroecologia, então essa questão de gênero é muito forte. A questão da reforma agrária, né, pela defesa da terra e dos territórios. Se tem racismo, não tem agroecologia. E a questão quilombola né, é uma das bandeiras da área da agroecologia, né? E aí, a educação do campo, e aí pensando, né, na questão da educação escolar quilombola, a educação potencializando, né, o quilombo, que é uma resistência e soberania, né? Então, essas diretrizes ela traz, né? E aí ela traz essa questão de a gente problematizar e fortalecer a identidade, problematizar a realidade e fortalecer a identidade quilombola, né? E aí, como que a gente faz no ensino de ciências? A gente utiliza a perspectiva freiriana e Bell Hooks, né, com as questões, né, que Bell Hooks faz essa leitura freiriana do Paulo Freire, né, e faz essa interposição racial e feminista. Então, nós estamos também caminhando para trabalhar mais Bell Hooks, mas a gente parte da questão freiriana, que é muito forte na educação do campo, né? E nós vamos utilizar, né, a Bárbara Carini, que é professora da UFBA, né? A questão da história preta das coisas, que traz um compilado que é para a gente iniciar, né? As pessoas não só esse compilado, que não é um levantamento minucioso, historiográfico, né? Que a gente está acostumado, que nós dessa área de história e filosofia da ciência acostumado a fazer, mas ele traz um ponto de partida, né? E é muito, muito legal para trabalhar, principalmente no ensino fundamental e médio, na educação básica, esse livro, que ele traz, né, as 50 invenções, né, científicas e tecnológicas de pessoas pretas, e ela faz ali, né, tem 2 capítulos que vai fazer o que é essa ciência, né? Conceituar que ciência é essa, uma ciência afrocentrada, vai fazer uma discussão muito legal. E Nego Bispo, que é quilombola, né, que morreu recentemente, né, que tem, né, uma quantidade de reflexões sobre o que é ser quilombola e como que vai fazer essa interposição sem fazer essa exploração e a exploração muito rica, principalmente numa terra dá, a terra quer, né? E aí, as minhas pesquisas, elas são, né, elas ficam nesse espiral, essa figura, assim, que vai passando, né, porque como que a gente vai ensinar, falar sobre a educação do campo, a educação escolar quilombola, sem pensar no modo produtivo em que é a sociedade que a gente está, então a agroecologia está junto, e pensar, né, que ciência, como que ensinar essa ciência para que não explore, não seja colocada de lado a ciência, que ela é importante, mas qual ciência e como que a gente vai trabalhar essa ciência, né? Então, trouxe aqui pessoas maravilhosas, né, que tive o desafio e aprendi muito, né, no desenvolvimento dos trabalhos. Então, a Ângela, que hoje é diretora de uma escola do campo, antigamente, quando ela fazia o mestrado, ela é egressa de uma licenciatura em Educação do Campo, ela fez licenciatura em Educação do Campo antes que eu nem soubesse, ela começou em 2009, aqui na UFBJN, que é o curso bem antigo, a licenciatura em Educação do Campo, ela fez esse curso e aí fez mestrado comigo quando ela era professora da Educação Básica numa escola do campo, hoje ela é a diretora.
E ela desenvolveu, né, a dissertação dela analisando um projeto de extensão com a temática de agroecologia, né, e avaliou qual que é a potencialidade de trabalhar isso, né, nas questões de equipe, de políticas públicas, de tudo, né, analisou tudo e mostrou, né, assim, colocou os desafios e as potencialidades de se desenvolver projetos assim, né, para pensar aí não só projetos em uma coisa muito maior, né, porque trabalhar só em projetos é muito pouco, né, então ela desenvolve, hoje ela incentiva, né, eles terem feira, os estudantes fazem feira lá na escola, né, no sábado letivo, ao invés de fazer feira com os pais, os estudantes são envolvidos também, e na escola, e valorizam isso, e todas as coisas relacionadas a essa questão produtiva do campo, né. Essa é Meiriane, que estava lá na foto, antes que ela estava na graduação, agora é minha colega, ela também foi me orientando, e ela trabalhou sobre o quilombo dela, né? Tanto a Ângela. A Ângela, ela teve pelo menos um pouco do projeto desenvolvido, e aí veio a pandemia. A Meiriane ainda foi toda na pandemia, né? Mas ela mesma, como os quilombolas receberam vacina antes, a gente conseguiu, pelo Comitê de Ética, a gente conseguiu fazer algumas entrevistas de longe, né, com distanciamento, eles já estavam vacinados, ela conseguiu fazer entrevistas, fazer o levantamento dos conhecimentos tradicionais do quilombo dela e propor aí um planejamento anual, né, confluindo aí o ensino de química e os conhecimentos que ela fez entrevista, que ela sistematizou do quilombo dela. A Maria das Dores, quilombola do Paiol, ela trabalhou junto com a turma da escola, dentro do quilombo, do ensino fundamental 1, uma turma multisseriada, né, que costuma ser uma característica, né, uma realidade de algumas escolas do campo, não tem muita gente, então se junta. E isso tem coisas ruins, mas tem muitas coisas boas, porque você coloca, né, essa questão cooperativa, né, de o mais velho ajudar o mais novo, essa questão de você ter essa sociabilidade, né, ficar separado em salas que só tem 2 ou 3, essa coisa de aula particular, cadê a sociabilidade? Então, tem coisas bem positivas. E aí ela fez, e junto com os mestres quilombolas da comunidade dela e a professora regente, eles planejaram e criaram uma atividade, cerca de 7 aulas, de como integrar os conhecimentos tradicionais da comunidade dela nas aulas de ciência do ensino fundamental 1. Né, nessa turma multisseriada, que aí tinha que pensar várias atividades. Então, para os que não estavam alfabetizados, eram desenhos, para algumas partes eram desenhos, algumas partes eram frases, e para os que já estavam, né, alfabetizados e já escreviam, faziam textos. Cada um fazia, né? Era uma atividade que a gente pensava para todos os níveis, né, que estavam aí naquela sala multisseriada. E os mestres, eles foram junto, fizeram um trabalho de campo, e foi muito interessante. Essa dissertação ela é muito emocionante para mim, por conta da história de Dorinha, que ela também, nesse momento de fazer a dissertação, também se formou e se encontrou e se autoafirmou como quilombola nesse processo. E esses projetos em andamentos. Então, nós temos aí Juliana Paz, que ela está, né, querendo fazer o levantamento das tecnologias sociais presentes no quilombo dela, para pensar em materiais para o ensino de ciências na EJA, e aí alfabetização mesmo de jovens e adultos, né? A Mariana pensando, né, na questão da robótica e a questão das relações étnico-raciais no ensino de ciências em uma escola do campo. Nós temos aí alunas de iniciação científica contribuindo com um projeto em rede, que
coordenado pela UENG, mas em colaboração com a UFBJN e a UFTM, financiado pela FAPEMIG, que é sobre a educação do campo, saberes e práticas de formação nas relações discursivas entre trabalho, educação, letramentos e agroecologia. É um trabalho, um projeto muito grande, interdisciplinar, que a gente faz essa sistematização e com essa metodologia de pesquisação, né, a gente chegou nos temas de educação, educação do campo, agroecologia e mineração, que elas estão, né, morando no Médio, Baixo Jequitinhonha, e lá está tendo, né, eu não sei se vocês já viram pelas mídias, né, o Vale do Lítio, que é onde está sendo explorado o lítio, né, e a gente está sendo saqueado, está sendo um grande buraco que não está mudando, né, de uma forma benéfica aquele local só. Então, a gente faz atividades lá pela educação do campo e a gente sistematiza via o projeto de pesquisa. E aí, pessoal, tem algumas publicações que nós fazemos, né, que a gente tem disponível aí em PDF, que é o Agroecologia na Escola, que a maioria são estudantes quilombolas que no seu projeto, no seu trabalho de estágio, na sua regência, né, pensou em como trabalhar essa questão da agroecologia nas aulas de ciências. E o Encontros e Encantos, né, de conhecimentos e fazeres tradicionais com linguagens e ciências da natureza, e aí linguagens pensando no português e inglês, né, como trabalhar essa questão dos conhecimentos tradicionais nas escolas, né? Então, nos Encontros e Encantos, a gente faz uma entrevista com as mestras, nós levamos na escola, né? A gente estava com uma parceria com o PIBID, é sempre uma coisa super coordenada com vários projetos. Um projeto fornece o carro, porque a gente é muito distante, né? A gente tem que ir essa coisa da licenciatura em educação do campo e a educação do campo faz com que a gente vá às comunidades, né? Então, um dá o carro, um dá a diária, a gente vai fazendo as coisas e a gente vai fazendo essa costura, né? Então, a gente levou esses mestres na escola e fizemos oficinas sobre a questão de folia de reis, de sementes crioulas, de benzeção e de plantas medicinais, de plantar agroecologicamente, e aí também fizemos, né, essa relação também com português e inglês e as ciências da natureza, né, e aí a gente sistematizou neste livro. E esses autores, a maioria quilombola, né, da região de Cerro, que foi onde nós realizamos a oficina, mas também tivemos participação da Givânia, que é de Pernambuco, né, e Meiriane também, de Sabinópolis, na reflexão teórica do livro. E da agroecologia na escola, né, nós tivemos aí também, a maioria era quilombola, né, que trabalhou e todos os campesinos que trabalhavam nas escolas, que estavam fazendo estágio nas escolas, né, e nós tivemos aí também contribuições teóricas pela Ângela, que foi a minha orientanda, e para o Antaniel, que é militante da MST, do setor de educação da MST aqui de Minas Gerais. E aí, esses trabalhos, eles sempre estão em articulação, né, da universidade e movimentos sociais. A gente não consegue desenvolver, a gente não vai lá e nós propomos, sempre vem uma demanda que é dialogada, entendida e é construída esses projetos, né, para ser realmente com, né, os movimentos e com as pessoas, né, e não os universitários, né, vão ali resolver os problemas, viemos os seres iluminados, é mais essa construção juntas, né. E aí a gente quero destacar, né, o Escola Quilombo, que é uma iniciativa
que ela foi financiada pelo MEC, pela CECADI, né, pela Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, que aqui na UFBJM nós estamos indo para a segunda versão de um curso de aperfeiçoamento para professores e lideranças quilombolas, falando da educação escolar quilombola do Vale de Jequitinhonha, junto com os mestres. Então, os mestres não vêm só dar oficinas, eles participam do debate de como que os professores entenderam essa coisa dos saberes tradicionais, como eles estão pensando trabalhar nas escolas, sabe? Eles estão junto com a gente. Tanto os quilombolas estão com a gente como formadores, né? Como também como formadores pela universidade, que nós convidamos e construímos o projeto junto, como os mestres estão. E aí, os mestres que ficam mais na comunidade, né, eles trabalham nessa colaboração em vários momentos, né? E nós estamos aí, né, nessa peleja, vamos dizer assim, né, nessa questão que nós aprovamos, né, no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, no PRONERA, esse projeto lindo, que ainda não chegou recurso, mas junto com o MST e com a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, né, um projeto de alfabetização de jovens e adultos. Então, chama Educação do Campo no contexto da Reforma Agrária Popular, Quilombos e Agroecologia para alfabetização e escolarização de jovens e adultos nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, no ensino fundamental 1 é alfabetizar, trazer esse início, né? E é um projeto que está pensando, né, em construir junto esses materiais junto com as comunidades, com pessoas das comunidades, e fazer essa alfabetização lá, né? Não fazer com que o assentado quilombola saia do seu local e viaje depois, né? De ter trabalhado o dia inteiro, vai para a cidade para ter. Não, ele tem uma escola lá, uma escola adaptada, uma escola pensada junto com ele, né? E é isso, gente. Eu sempre coloco, né, eu sou porque nós somos, porque eu faço parte, né, do Grupo Terra, que é a Teia de Estudos Rurais e Raciais, e nós construímos, né, e desenvolvemos esse projeto com muita parceria, com muito diálogo, pensando aí numa outra sociedade, né? E é isso. Muito obrigada, Aniele, pela sua apresentação. Muito instigante seu trabalho, muito legal. Eu acho que é muito interessante a gente ver como o nosso país tem uma diversidade tão grande, né, de realidades que a gente, às vezes, nem imagina, né? Então, eu também vejo um trabalho numa escola, numa realidade completamente diferente daquela que você traz. E como é bonito de ver, né, assim, esses trabalhos onde a gente não consegue alcançar, né? E que bom que tem pessoas como você que vem trazer para a gente essa realidade que a gente também possa interagir com ela. Eu fiquei muito tocada porque uma das coisas que me chamou a atenção para ser professora, a minha tia dava aula numa fazenda. E lá ela tinha essa coisa das séries multisseriadas, né? Então, eu lembro que ela dividia a lousa em 5 partes e cada parte da lousa era uma série. Eu achava aquilo incrível. Eu tinha uns 8 anos, eu ia com ela na época das férias, eu achava demais. Então, como essas pequenas experiências nos tocam. Muito bem, mas eu queria ver, então, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Estamos abertos agora a fazer as perguntas para a Aniele. Eu sei que deve ter um monte de gente aí querendo falar. Jussara, por favor, pode começar. Boa tarde, Aniele. Parabéns pela sua contribuição. Quero agradecer a todos também. Como você falou, eu também quero, assim, não é te fazer uma pergunta, eu quero contribuir também em algumas situações que você falou. Eu trabalho com formação de professores indígenas, né? A nova nomenclatura agora dos povos originários. Então, o que é que a gente observa? Jussara, só uma coisinha, você não quer abrir tua câmera para a gente interagir um pouco? Vocês estão vendo a Jussara ou não? Sim, agora sim. Agora sim. Então, o que é que acontece? Desculpa aí. Quando você faz referência à questão das condições de trabalho
em que você coloca a questão da ancestralidade, né, do conhecimento tradicional. Como a gente trabalha aqui com a formação de professores indígenas, então qual é a situação nossa aqui? Em 2024, ano passado, a produção de mandioca aqui ficou um caos, porque houve aquela praga, né, vassoura de bruxa, e isso abalou muito as comunidades, porque eles sobrevivem da farinha. Sim. Né? É um elemento de sobrevivência e também ele é um elemento, né? A economia gira em torno da questão da farinha. Então, a universidade, o que foi que a gente fez? A gente foi para as aldeias, começamos a trabalhar com eles cultivos alternativos, porque a clientela toda é nosso aluno, nossos alunos, né? São professores que trabalham nas aldeias. Então, o que é que a gente observou? Realmente não teve condições de trabalhar o solo, porque é uma praga, né? E o fungo se espalhou assim de forma caótica. Então, houve parceria de algumas entidades e o governo ajudou. Como você fala do leite, né? E fala das coisas, também da mandioca, do queijo. Então, o governo começou a distribuir cesta básica. Mas o que é que a gente observou? Que não iria resolver. Não. É paliativo, né? Mas não iria resolver, porque eles trabalham com solo, eles fazem mutirão, eles trabalham com a questão da plantação, do cultivo, tem toda uma etapa de trabalho com solo. Então, a Embrapa veio, um especialista, verificar o grau de contaminação do solo. E começou a ver situações assim positivas, entendeu? E esse ano agora a gente já está tendo uma produção nas algumas aldeias já da mandioca e sem a questão da praga, né? Então, o que é que eu quero dizer, contribuir com você aí, que a gente que trabalha com a questão dessas comunidades, no caso você tem uma diversidade grande aqui, né? Os quilombolas, caiçara, ribeirinhos, os assentados. Então, são pessoas que estão com uma certa dificuldade quando passam por essas situações. Então, eu vejo que o teu trabalho foi muito bom nesse sentido, porque você trabalhou com alunos, trabalhou com a produção desse material, que de qualquer forma volta para a comunidade, né? Volta para um esclarecimento, um conhecimento a maior. Então é isso, tá? Eu quero agradecer e desejar tudo de bom para você aí. Obrigada. Eu que agradeço. Essa questão que Jussara coloca é a questão que a maioria, né, tanto os quilombolas quanto os indígenas estão sofrendo. Eles vão apertando, né, encurralando as pessoas, diminuindo os territórios, e esse momento que era um lugar vasto, que você pegava a sua lenha, você fazia suas coisas, e aí agora ficou pequeno, então começa a desmatar e começa a perder, mudar muito, né, aquele ecossistema, porque já fica muito restrito. Então, aqui em Diamantina tem uma comunidade quilombola, né, são várias, aliás, que apareceu no Globo Rural, aliás, que elas fazem roça de toco. Então, o que é, né? Então, eles chegam num local, tem um território vasto, chegam no local, fazem, cortam, né, as árvores, por isso que fica o toco, né? Fica o toco das árvores lá e fazem as roças no meio desse local. Eles colocam fogo, fazem com fogo controlado, eles têm conhecimento de manejo de fogo, assim, que é excepcional, assim, muito... um conhecimento extremamente avançado, e aí eles fazem a produção. Chega um tempo que eles mudam para outro local. E enquanto eles estão, né, plantando naquele tempo, vai brotando de novo as árvores que estavam lá, né? E aí eles vão para outro local para descansar esse local, né? E vão para outro local para fazer agricultura. Se restringe muito o espaço, como que eles vão fazer esse tipo de rotatividade? E aí eles falam, não, mas aí você tem que fazer o quê? Comprar fertilizante, aí fertilizante, aí vai ter que começar agrotóxico e tudo mais. Então, assim, a alternativa que eles dão é envenenar aquele local, né? Eles não... E aí você vê que quem que está estrangulando, vamos dizer assim, as comunidades tradicionais?
são pessoas de especulação imobiliária, são pessoas de parques, não são pessoas que estão produzindo arroz igual eles. Eu fui lá, né, numa das comunidades e comi arroz, feijão, peixe que eles pescaram, tinha chuchu, tomate e um suco de uma fruta, tudo produzido, 100% deles. Eles não compraram nada, né? Alho, a única coisa é comprou sal, tá? Comprou sal. Mas alho, tudo eles que produziram, né? Então, assim, é uma soberania maravilhosa. Só que eles não conseguem, por exemplo, fazer essa produção que seja suficiente para ficar vendendo, porque é muito longe, eles são de Diamantina, e de carro da universidade, a gente demorou 1h30 para chegar lá, né? Então, assim, não é uma coisa simples, não é pertinho, né? No município de Diamantina, mas é longe, né? E se tivesse chovendo, a gente ia ter que deixar o carro parar, porque tem lugares que a gente passa dentro do rio, e aí a gente foi numa época que não estava com o rio cheio, porque aí o carro não passa, né? E eles também não passam nem 4x4, tem que ir na pinguela, que é aqueles paus que vão... Fechou o microfone. Opa, fechou. E as crianças que, quando não tem escola dentro do território, o que elas têm que fazer? Caminhar, porque o ônibus aí não vai chegar. Passar pela pinguela, quase cair do rio, e pegar o ônibus lá do outro lado, né? Então, tem comunidades que até hoje tem que atravessar por dentro do rio Jequitinhonha para chegar na comunidade. E aí, quando a gente foi lá para fazer a gente tem uma disciplina na educação do campo, no tempo comunidade chama prática de ensino, então nós fomos lá na comunidade fazer a disciplina lá, eles falavam assim, ó, tem uma estudante cadeirante que o pessoal tem que colocar nas costas e andar com ela dentro do rio, né? Porque ela não vai conseguir passar para pôr ela na cadeira de rodas para o ônibus pegar ela lá do outro lado. E isso nós estamos em 2025. Então, assim, em 2023, uma estudante minha ainda não tinha energia elétrica numa comunidade quilombola daqui de Diamantina. Então, assim, 2023 que chegou a energia elétrica lá. São coisas que ainda a gente... E aí a gente quer chegar lá e, assim, como que eles sobreviveram até 2023 sem energia elétrica? Eles são extremamente conhecedores a gente que se diz, né? Os conhecedores, os doutores, não conseguiria viver naquele local. E muitas comunidades vivem, né? Então, assim, existe, né, essa questão que a gente não consegue perceber desse estrangulamento delas, e aí qualquer coisa que acontece de doenças ou de, né, alguma coisa afeta demais eles, porque eles estão realmente sendo... Porque ninguém quer que eles fiquem lá, na verdade, porque a maioria desses territórios estão sendo encontrados minérios muito... que eles querem ser explorados, né? Então, eles não querem essas pessoas lá. E é isso que o agronegócio quer, quando não tem... Krenak fala muito disso, né? Se a gente desacredita que a montanha faz parte da nossa família, não, que bobagem, montanha ser parte da nossa família, é mais fácil... quando você desacredita, é mais fácil você pegar e falar assim, ó, quanto que você quer pela essa montanha, e você entrega e acabou, você vai minerar toda ela, né? Você perde toda a relação que você tem com ela. Bacana. O Jefferson Lopes está com a mão levantada. Por favor, Jefferson. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Você puder abrir sua câmera para a gente te ver? Abriu, desculpa. Gente, Legal. desculpa, eu tô muito cedo. Eu sou a Daniele, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho a minha trajetória. Eu sou um professor, né? Da escola, tudo aí que ela contou encaixou totalmente em mim, porque eu sou professor. Eu tava falando dela mesmo. Sou professor de uma escola quilombola na Mata dos Crioulos, em Diamantina.
E aí me tocou muito, porque tudo que ela vem falando, o ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso da educação do campo. E aí isso me abriu muito o leque, porque eu não conhecia muito bem a realidade da comunidade quilombola, porque eu não sou da comunidade quilombola, mas eu vim para a comunidade quilombola da Mata dos Crioulos e vesti a camisa. E aí, nas minhas práticas pedagógicas, eu dou aula para uma turma muito seriada, criança de educação infantil até o 5º ano, né? Todo mundo junto, na mesma sala. E aí, quando a Fabiana falou que a tia, né, a mãe, ela dividiu o quadro, é a mesma coisa. A gente faz isso até hoje, a gente divide aqui o quadro até hoje. E aí é muito interessante, porque eu busquei, depois que eu participei do curso de Educação do Campo, eu busquei umas práticas, colocar nas minhas práticas pedagógicas coisas que faziam sentido para minhas crianças, para elas entenderem o significado da aprendizagem, porque a gente segue a BNCC, né? A gente tem que seguir lá o plano, e quando a gente segue esse plano, a gente vê que não tem muitas coisas para a gente colocar. E aí a gente tem que fazer um trabalho de adaptação das práticas para a gente conseguir colocar isso no nosso currículo aqui, para poder fazer sentido para nossas crianças aqui da Mata. E o ano passado, é só um relato que eu vou contar para vocês rapidinho, nós estamos muito longe de Belo Horizonte, né? Nós estamos aproximadamente 330 quilômetros de Belo Horizonte. E as minhas crianças, o sonho deles era estudar a capital, porque a gente estuda sobre a capital, né? E aí nós não tínhamos recurso financeiro nenhum. E aí, num Stralat, assim, eu peguei e falei assim, gente, vamos montar uma horta comunitária. E aí nós pegamos e montou essa horta na escola e arrecadamos mais de 6 mil reais, que custeou toda a viagem para Belo Horizonte, pagando alimentação, transporte, o passeio deles lá, tudo com o dinheirinho que eles conseguiram arrecadar. E como que a gente vendia isso? Até entanto, nós não tínhamos internet. Aí, graças a Deus, no ano passado, a gente recebeu internet na escola. Então, eu vendia tudo através das minhas redes sociais, uns kits com alface, cebolinha, couve, cenoura, beterraba, e isso a gente vendia esses kits e quando eu ia embora na sexta-feira para a minha cidade, que é Diamantina, eu colocava dentro do carro e saía entregando isso para quem me encomendava esses produtos, sabe? E aí, esse ano foi muito legal, porque a associação nos convidou para dar uma fala na associação, e eles falaram assim, professor, está acontecendo um êxodo rural muito grande na nossa comunidade. A nossa comunidade, infelizmente, cada dia que passa, ela está minguando. O que o senhor consegue pensar para nos ajudar? Eu peguei e dei o exemplo da horta, que o ano passado deu muito certo. Aí, esse ano, a gente estamos no processo da horta, juntamente com a escola, e está convidando a comunidade toda para poder nos ajudar. E aí, estamos com um projeto de montar uma grande granja, porque através da granja a gente aprende dúzia, centena, quilo, né? Na área da matemática. Na horta a gente aprende português, matemática, a gente pega e faz uma interdisciplinaridade total, assim. E aí a gente está casando isso. Aí eu gostaria de compartilhar um pouquinho essas práticas nossas aqui, que acontecem na Escola Municipal de Agudoeira, aqui, na Mata dos Crioulos. Na Mata dos Crioulos, que teve energia elétrica só em 2023, né, Jefferson? Fiz parte desse processo, porque eu cheguei em 2020, né? Então, a gente era banho de canequinha e tudo. Eu fiz parte do processo de não ter a luz, né? Chegou em outubro de 2023 a energia elétrica aqui. Isso mesmo. É isso. Pessoal fantástico de Mata dos Crioulos. Que aí, gente, se vocês não viram, a reportagem do Globo Rural foi maravilhosa sobre os apanhadores de flores quilombolas em Mata dos Crioulos. É uma das comunidades. Que legal. Muito obrigada, Jefferson, pelo seu relato. Mas alguém gostaria de interagir, fazer uma pergunta, contar uma experiência? Por favor, Vitória. A professora Aniele, né, falou no início, só que chegou alguém aqui, eu saí correndo para atender, e aí eu não anotei direito o que eu queria perguntar. Alguma coisa relacionada, os quilombolas contemplam a educação do campo contempla os quilombolas, é mais ou menos isso. É porque eu sou mestranda, e a minha pesquisa é letramento racial, né? Letramento racial, desafio e perspectiva para uma educação antirracista nas escolas do campo, do meu município, né?
Sim. E eu estou tendo algumas dificuldades a esse respeito, né? Porque tem orientadores que acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu disse que não tem como falar de educação escolar quilombola, de educação quilombola, sem falar no campo. A professora trouxe uma situação interessante, né? O quilombo urbano e o quilombo rural. Até então, agora hoje a gente já tem esse conhecimento do quilombo urbano, mas na sua maioria, né, os quilombos estão situados no campo, no meio rural, né? Que aí eu fiquei assim meio, eu estou tendo algumas dificuldades com relação a isso. Eu queria saber se a professora indica algum material que faz essa relação do campo com o quilombo, mais ou menos para poder me ajudar na pesquisa, né? Desde já eu quero parabenizar pela explanação muito boa, me senti contemplada, ele falou de Caudate, assim, né, das diretrizes, mas essa situação do quilombo contempla o campo contempla algum material, alguma coisa que possa me ajudar, professora, na minha pesquisa. Vou te ajudar. Na dissertação da Meriane, ela faz um apanhado dessa questão, né? Tanto da luta da educação do campo, né? Porque começa na questão de diretrizes, da política, começa com a política de educação do campo. Então, no decreto, e aí eu vou achar que eu tenho o número do decreto, que eu sou péssima com essas coisas de número, gente. O decreto 7.352 de 2010, ele vai falar na política de educação do campo, e aí ele vai colocar que as populações do campo são os quilombolas, né? Então, a educação, e ele está falando sobre a educação do campo. Repete, por favor, o número do decreto. O decreto 7.352. De 2010. 7.352 de 2010. Isso. Que vai falar da política de educação do campo e Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. E aí ele vai colocar essa questão, né, da educação do campo. Então, que campo é esse? Então, qual que é a população do campo? E coloca os quilombolas. E aí, nas diretrizes da educação escolar quilombola, que vem em 2012, então, na dissertação da Meriane, ela vai fazer essa sistematização, aí você vai discutir, vai aprofundar nas questões etnorraciais, vai colocar essa questão do quilombo urbano, né? Então, a educação do campo, e então, assim, a educação do campo e a educação escolar quilombola são irmãs, né? São irmãs de luta, né, que nascem nesse sentido da terra e território. E mesmo o quilombo urbano, ele tem essa característica do território, dos conhecimentos tradicionais, né? Diferente dos territórios da cidade, né? É bem característico, o quilombo urbano é bem característico, né? Mas tem bastante característica urbana, não é igual, por exemplo, a comunidade quilombola do Capivari, ela não é considerada como quilombo urbano, apesar de, no IBGE, né, ela está numa área urbana, mas ela não é quilombo urbano, é quilombo rural. Obrigada. Mais alguém? Lena, professora Lena, por favor. Gente, que maravilha, né? A gente sempre vê professor vencendo a diversidade. Aí o depoimento do Jefferson, da Jussara, né? A gente está... eu acredito na força do professor ainda, apesar dos sistemas, aqui em São Paulo com PowerPoint com erro conceitual, entendeu? Que o professor é obrigado a seguir, mas tem brecha. Onde que está a brecha? É isso que a gente tem que achar. Daniele, junto com a Letícia Pereira, né, eu venho há algum tempo estudando essa questão do conhecimento tradicional, conhecimento científico, e exatamente isso aí foi provocado, né, quando teve a discussão sobre pseudociência, que tem divulgadores que colocam conhecimento tradicional como pseudociência direto, né?
Então, essa questão da articulação, ela tem diferentes formas, né, de se colocar. Então, se der para você falar um pouquinho da experiência de que vocês têm dessa articulação entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, você já falou, né, das atividades, tudo, mas como que isso se dá, vamos lá, epistemologicamente, como é que vocês estão trabalhando por aí? Então, a gente parte da questão do conceito que o Nego Bispo traz, né, da questão da confluência. Então, são duas coisas separadas. E essa questão de pegar e falar assim, conhecimento tradicional é o conhecimento, é uma pseudociência, é muito errado, que ele está querendo pegar uma forma da ciência e colocar nesse conhecimento tradicional, né? A gente coloca até na dissertação da Meriane, ela debate, ela traz essa questão do assim, por que a gente fez a escolha de chamar de conhecimento tradicional e não saber tradicional. Então, se a gente está pensando, lutando pela questão da não hierarquização, então conhecimento é conhecimento. Então, fala saber científico, a gente fala saber tradicional. Mas a gente está pensando aí que os dois têm, porque é incrível, né? Que eles falam que é pseudociência, mas a Natura adora, né? Ela tá lá e toda vez, né, traz, né, olha, a gente trouxe, o saber, os conhecimentos tradicionais são apropriados pelo capital e geram lucro, etc., que, assim, sem questionamentos, né? E aí a gente faz uma briga, sendo que, como o Diego disse assim, não tem que brigar, tem que simplesmente respeitar que existe o conhecimento científico e existe o conhecimento tradicional. E aí eles não anula o outro, porque é incrível que, assim, né, eu não tenho problema nenhum em ser benzida. Né? Eu não estou falando que, assim, é uma coisa que as pessoas aqui, né, principalmente muitos quilombolas, eles têm isso, uma coisa tão arraigada na tradição deles, eles não tinham, né, acesso à farmácia até esses dias, né, tem pessoas que falam assim, ó, de Mata dos Crioulos, que são 30 quilômetros, eu acho que é de estrada de terra, né, Jefferson? Até Diamantina, o pessoal vinha a pé para fazer uma consulta. Então, assim, tinha que estar muito bem, né, para andar tudo isso e fazer a consulta. Então, quando estava ruim, o que acontecia? Os conhecimentos tradicionais funcionavam, né? Então, eles funcionam ainda, né? Então, essa questão de desvalorização, eu acho que está muito relacionada a uma questão de poder, né? E de querer assim, não, se não for desse jeito, eu não quero. E o conhecimento tradicional, ele não está querendo disputa de poder, ele só está querendo continuar sobrevivendo e que ele não seja apagado. Por que não pode tomar um chá quando você está com dor de cabeça? Por que é desvalorizado isso? Por que eu tenho que ir numa farmácia para comprar uma coisa, sendo que, assim, nem acesso a isso eu tenho? E é interessante que as pessoas que têm, né, os mestres de saberes tradicionais, eles não negam a ciência. Quem fica negando os conhecimentos tradicionais são os cientistas. Eles não negam a ciência, eles não falam assim, não, isso aí é coisa ruim. Não. Eles se vacinam, eles têm totalmente muito tranquilo. Agora, a gente tem, né, então eu vejo muito dessa questão do poder mesmo, sabe, Maria Helena? Eu utilizo, quando o Nego Bispo vai discutir essa questão, eu falo assim, não tem o que discutir, eles são conhecimentos diferentes, eles podem estar juntos, né, mas o problema é essa hierarquização, um querendo mandar no outro, né? E aí tem um pessoal que trabalha a questão da sinergia, que é mais o pessoal do Amazonas, que vai falar, né, com a questão dos indígenas. Os indígenas sabem contar os peixes e tudo mais, muito melhor que os engenheiros, né, que estão trabalhando lá, os agrônomos e etc. E como fazer essa coisa ser uma coisa... construir junto, existe essa construção junta. Mas isso precisa a pessoa estar, né? Então, a pessoa que tem aquele conhecimento, querer construir junto com ela, tá? É um trabalho antropológico que de muito tempo, de muita vivência, praticamente ser uma pessoa lá para conseguir
fazer essa vivência. Eu, por exemplo, que estou há muito tempo trabalhando isso, eu não me vejo ainda assim, conseguindo fazer uma coisa sinérgica. Eu respeito e faço que o conhecimento deles sejam respeitados e valorizados, mas eu ainda não consigo construir ainda esse conhecimento, né? Estou aí tentando fazer com que isso chegue na escola. E como o Jefferson falou, é mostrar as brechas, porque o professor é soterrado de burocracias e materiais que não abrem possibilidades, e com essa precarização do trabalho, eles não conseguem pensar, você tem que dar as possibilidades. O livro Encantos Encontros foi isso, assim, mostrar do plano de curso, porque aqui tem o plano de curso, tudo, assim, aquilo, né? Tudo para o professor, você tem que fazer isso, tal aula você tem que fazer isso. Então, como que a gente justifica o que você está trabalhando os conhecimentos tradicionais, folia de reis? Como você justifica trabalhar aí, folia de reis, ensino ciências? Vou te mostrar aqui. Então, a ideia foi essa, sabe? Os estudantes da licenciatura em Educação do Campo mostraram como que justifica isso. Aí colocaram todo o caminho aí para os professores. Olha, queria aqui fazer um anúncio, né, das produções bibliográficas da Aniele e seu grupo. Vocês viram que tem QR Code, né? Então, depois vocês assistam a gravação e já vai pegando para ter acesso a esses materiais que são realmente imperdíveis, tá? Tem que todo mundo tá por dentro deles mesmo, né? E queria chamar mais uma vez, né? A gente está trabalhando então aqui no Lumen, na educação, projetos interdisciplinares nessa questão da ciência e diversidade, né? A pergunta é como que a gente constrói novas comunidades científicas para novos consensos mais poderosos, né? Então, quem tiver interessado, a Camila vai mandar aí algum anúncio pro e-mail de vocês. Fiquem à vontade para se aproximar, tá? Acho que é isso só. Ah, não, essa eu falo depois. Acho que tem mais gente perguntando aí, vamos deixar. Professor Zé Luiz? Pode falar. Então, eu queria... Opa, desculpa. Não, Vitória, quer falar? Não, fala, Vitória. Certo. Abre tua câmera. Quando o Jefferson começou a falar em relação à especialização, né? Então, o professor que vai dar aula em uma escola quilombola ter essa especialização. Eu ainda estou na graduação. Quando eu paguei uma cadeira, que era a cadeira de Relações Étnicos Raciais, a professora falou assim em relação à educação do pessoal indígena, das escolas indígenas, que eles têm uma especialização, uma formação, para ter aquela educação que o professor entenda onde ele está dando aula e com quem ele está falando, quem são aquelas pessoas, a cultura daquelas pessoas, e como ele pode lidar com essas metodologias que, de certa forma, podem ser melhor. E ela falou assim, em relação à educação quilombola, eu ainda não vi, não tem. Aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, como assim que eu nunca pensei nisso a minha vida inteira? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, estudando em escola quilombola. E os professores que me davam aula não tinham uma especialização, não tinham uma formação que conhecia a minha cultura. Porque na escola onde eu estudei, é sim uma escola quilombola. São duas escolas para educação infantil, para ensino fundamental, que a do ensino fundamental e do ensino médio é a mesma, mas a educação infantil é outra. Que elas são uma do lado da outra, mas só que como é que eu posso dizer? As duas em territórios quilombolas, né? Uhum. E eu estudei a minha vida toda ali e em nenhum momento não tinha um professor que ele tinha essa especialização. Eu fiquei pensando, meu Deus, não, como assim, né? Não pensaram nisso antes, porque é importante. Quando eu comecei a cursar o curso de licenciatura, eu comecei a entender mais, eu vi, não,
são seres humanos. As pessoas que a gente está dando aula ali também é um ser humano. Então, é importante a gente entender, saber onde você está e com quem você está lidando e qual é a cultura daquela pessoa. Porque, apesar de vir professores da cidade que não eram quilombolas e vir alunos que não eram quilombolas, lá apenas tinha, até então, professores que não eram quilombola e não tinham essa especialização, só que agora já chegou. E eu achei tão incrível, tão interessante, eu até ia fazer o curso. Só que aí, quando eu soube, não tinha mais vagas. Eu fiquei decepcionada, muito triste. Que até os professores que fizeram, que foram fazer esse curso, não era aqui na minha cidade. Eles tinham que se deslocar, tinham que ir para outra cidade, eu não me recordo o nome da cidade, mas, e esses professores, eles eram apenas de educação infantil, que davam aula ali, pelo município e prefeitura, não tinha nenhum professor que dava aula no estado, assim, para ensino fundamental e ensino médio. Aí eu queria muito, muito ter feito, para quando eu começar, eu já ter essa especialização, sabe? Já ter essa noção. Apesar de eu ser quilombola, entender a cultura, mas quando você estuda, se aprofunda, é diferente, né? Você tem um certo poder sobre aquele assunto, sobre diferentes metodologias, como manusear, como adequar. Na escola, eu fico, quando a senhora falou, eu digo, ai meu Deus, eu não acredito. Era isso que eu queria ressaltar e também parabenizar. Gostei muito, muito mesmo. E é isso. Vitória, você é quilombola da onde? Eu sou de Custódia e o quilombo onde eu moro é de Buenos Aires. Legal, muito bem. Muito obrigada, Vitória, por esse relato, mas é isso, né? Dá uma sensação de, meu Deus, como assim, né? A política de educação do campo de 2010, a diretriz de 2012, e ainda é muito pouco, né, que foi feito ainda realmente para que conseguisse efetivar, né? E as pessoas acessarem, né, o conhecimento. E é isso, não desiste não. Agora que começou as licenciaturas em educação escolar quilombola, né, as licenciaturas de educação do campo são mais antigas, mas agora tem licenciatura em educação escolar quilombola e os cursos de aperfeiçoamento em educação escolar quilombola, como Escola Quilombo, e os cursos de especialização. O Jefferson foi aluno do Escola da Terra, que eu também contribuí com o curso de aperfeiçoamento Escola da Terra, que é a educação do campo, e aí foi em 2023, e aí em 2024 começou os Escolas Quilombo, que aí eu estava na coordenação junto com o Paulo, e agora nós estamos construindo o novo Escola Quilombo de 2025, com o pessoal. Muito bem. Muito bem. Eu queria cumprimentar a Aniele, né? Realmente, Lena e Fabi, parabéns aí pela iniciativa. Acho que é uma fala que abre horizontes, né? Assim. Eu ia te perguntar, mas você já meio respondeu, mas meio rápido. Acho que quando você comentou a Lena, essa questão da sinergia eu estava matutando, né? O quanto a gente pode conseguir dialogar e entrelaçar, né? À medida que a coisa for avançando, como você falou, né? Eu fico imaginando, assim, você entende? Isso da física, né? Das ciências, né? Como é que eu posso misturar isso com alguma coisa do campo, da mata, sabe? Que você falou que tem alguma coisa rolando no Amazonas, né? Isso. E também eu acho que tem também uma... É que o... esqueci, gente. Depois, acho que pandemia, maternidade, tudo, eu tô muito... O Schauber também trabalha um pouco dessa questão né, dessa interconexão, né? Mas o pessoal do Amazonas tem um pessoal da antropologia que analisa essa sinergia entre os técnicos
né, que estão lá, né, trabalhando junto com os indígenas, como que eles podem, quando eles estão construindo conhecimento junto, que aí é um outro patamar. Eu acho o diálogo um pouco limitado, porque o Paulo Freire, ele fala, como que você dialoga se uma está falando uma coisa e você está falando outra, né? Não tem um diálogo. O cientista, ele vai falar de uma forma e a pessoa vai falar de outra. Fica mais uma tradução, né? Eu estou traduzindo o que ele está falando. Então, na ciência é isso, que a gente costuma fazer bastante, né? Mas essa coisa da confluência me acalma mais o coração, que é uma coisa assim, é saber que é diferente, os dois são diferentes, e os dois podem andar juntos. Então, eles podem estar na sala de aula e você pode partir trazendo conhecimento tradicional, e aí você traz e coloca o conhecimento científico ali para o estudante. E aí ele sai com a bagagem dele, com o conhecimento tradicional e o conhecimento científico. Não fica, ele chega com conhecimento tradicional, você ignora, e aí agora eu coloco conhecimento científico, e aí ele só sai com conhecimento científico, ignorando conhecimento tradicional, que é o que eu costumo fazer, né? Os estudantes vão falar de plantas medicinais, os meninos sabem muito mais que qualquer botânico. Eles sabem demais. E aí, essas construções, então, da física, as construções de fornos deles é fantástica, para saber, para não dilatar, toda a questão, eles sabem, assim, uma física, uma fisicoquímica, que é a que mais aterroriza todo mundo, uma fisicoquímica apurada, que é muito... E aí, assim, é fisicoquímica? Não é. É um conhecimento tradicional deles. A gente consegue traduzir algumas coisas, mas tem algumas coisas que não dá. Por exemplo, né, a bem controversa questão da Lua. Eles só plantam com a questão da Lua. Não existe camponês que não fala que não fala de plantar, colher, pegar madeira, bambu, falando de Lua. Ele vai observar a Lua, até cortar cabelo, cortar unha, tudo eles olham a Lua. E aí, assim, o que você vai falar? Assim, funciona. E aí você fala o quê? Sabe? Existem coisas que funcionam. E aí você vai trazer esse conhecimento vai para quê? Para eu trabalhar na física essas questões de utilizar a Lua? Não, eu vou trazer esses conhecimentos para instigar eles a olhar a Lua e perceber que outras coisas, que tem um astro ali, que tem um universo, e aí trabalhar esse universo e essa possibilidade deles serem astronautas, tem que começar por alguma coisa, e começar com uma coisa diferente, uma coisa muito longe deles, né? Não vai ser não vai ser o caminho. Eu sempre uso um exemplo que o Nilson Machado, professor da USP lá de matemática, ele falou para mim falou para a gente numa aula da pós-graduação, que para mim foi fantástico, assim, que foi bem didático. Para você explicar onde é algum lugar, você tem que perguntar: você conhece tal coisa? Você vai perguntando até achar alguma coisa que a pessoa conhece, para depois explicar como chega naquele lugar. A gente sempre faz isso. Você conhece o supermercado tal? Conheço. Então, você chega no supermercado. Não conheço. Então deixa eu pensar. E vai perguntar: o que você conhece? Quando a gente vai explicar onde chega em algum lugar, a gente sempre faz isso. Mas quando a gente vai chegar na sala de aula, a gente chega assim: vocês sabem o que é concentração de soluções? Não. E aí continua: concentração de soluções é isso, isso, isso. Eles não sabem. Você continua, conceitua e continue. E eles vão chegar onde? Então, assim, gente, como vocês fazem chá? Eu coloco isso, põe qualquer quantidade. E aí você vai falando de chá com eles, e aí eles vão percebendo, aí você vai colocando o conceito de concentração nessa conversa sobre chá, e aí isso fica riquíssimo, e daqui a pouco eles já estão entendendo o que é concentração de soluções, o que é diluído, o que é concentrado, como que a gente... E aí
te abre as portas e você começa a trazer a ciência, que a ideia é sair a mochilinha, continuar a mochilinha do conhecimento tradicional e a mochilinha do conhecimento científico, sabe? Mas é nesse sentido, sabe? Essa coisa da sinergia, eu, Aniele, não acho que eu consigo fazer isso ainda, né? Talvez pensando, né, nessa coisa talvez refletindo nas produções didáticas que nós estamos fazendo enquanto grupo, talvez seja uma coisa sinérgica, né? Utilizando a questão da circularidade, das músicas, a corpo, muito corpo, né? Pensando talvez seja nesse sentido. Mas aí eu estava citando conhecimento sinérgico quando lá no Amazonas, quando os técnicos eles precisam, né, fazer algum tipo de manejo, e aí o manejo dos indígenas é de uma forma, o que eles aprenderam na faculdade de outra, e eles conseguem construir uma terceira forma, que é em comum, mas aí eles estão ali, né, imersos e construindo juntos, sabe? Que é uma coisa possível, mas... Muito legal, Nelly. Só para te provocar, né? Claro. Analisando tudo que você falou, que está muito legal, né? Estou aqui pensando. E, aliás, você citar o Nilson, ele foi meu professor no cursinho, e até hoje eu lembro das histórias dele também. Né? Esse é um cara que sabe transmitir e sabe marcar na nossa cabeça as coisas. Né? Impressionante, faz muito tempo que eu fiz cursinho com ele. Não, o que eu ia te dizer é que talvez uma reflexão rápida aqui, né? Sim. Talvez uma diferença que tem é que quando você fala do conhecimento tradicional, você insistiu assim, bom, mas funciona, né? Cortar o cabelo, a lua, tudo funciona. Vai saber, Aniele, se a ciência, por detrás dessa, né, apresentação de conhecimento comprovado, absoluto e certinho, né, também não é muito que funciona. Você entende? Mas que, claro, que né, faz alguns séculos aí que ela se tornou a verdade, né? Então, talvez, você entende? Talvez uma crítica à ciência ajude a nivelar um pouco a coisa, entende? A física lá no laboratório, né? Não no livro didático, que já está tudo prontinho e categorizado e determinado, é certo ou errado, é 10 ou é 0. Né? Mas lá no laboratório, mexe aqui, mexe ali, funciona. Daí vai. Você entende? A teoria do átomo, tudo vai saber exatamente o que a gente sabe daquilo tudo. Né? Mas legal, acho que foi muito bom o que você colocou. Legal. Eu concordo com você também. É que, assim, se a gente começar a debater essa questão, né, relativista, talvez, da ciência, aí a gente já vai ter que ter outro momento já de seminário, gente, porque é maravilhoso. Quando eu falo para os estudantes assim, então, átomo não existe, eles parou. Não, eu falei assim, gente, é uma construção teórica, dá super certo, a gente conseguiu construir, olha só, esse equipamento, essa tecnologia maravilhosa que a gente está conseguindo conversar aqui, eu e Diamantino, em todo lugar do país, funciona maravilhoso. Mas assim, né, é uma construção, e aí já gera abre uma outra porta de discussão. E funciona bonito. Funciona muito bem. Acho que assim, reconhecer que são conhecimentos diferentes e ambos poderosos já é um passo muito importante, né? Eu acho que é essa a nossa missão. Vamos dizer assim. Legal. Mais alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Márcia? Sou eu. Deixa eu só abrir minha câmera. Vai ganhar a pergunta do orientador, hein, Aniele? Como é que é? O Paulo também perguntou. Márcio e Paulo. Do quê? Perguntar o quê? Não, é a Márcia e depois é o Paulo. A Aniele que se prepare. O Paulo Porto está aí, meu Deus. É a próxima pergunta.
Então, eu fico pensando o seguinte, eu gostei acho que o Zé Luiz falou alguma coisa, mencionou, né, alguma coisa que eu estava pensando, ia colocar na pergunta, a questão do funcionar, né? Isso funciona, né? Porque isso parece... E aí o Zé Luiz avançou, né? Vamos pensar na ciência, né? Quanto que o funciona, né? O funcionou, foi importante para o estabelecimento de teorias, né? De leis, teorias, etc. Né? Mas, então, aí acho que já foi bem legal, como você respondeu e a discussão e tal. Mas eu estava pensando na questão da tentativa, né? De ensinar concentração, falar da concentração e a partir do chá. Como é que se prepara um chá, né? Está mais forte, está mais fraco? Eu gosto mais forte, mais fraco. Ou café, né? O café mineiro, o café paulista, né? Completamente diferente em termos de concentração, o mais forte e o mais fraco, né? Ou concentração. Aí está pensando o seguinte, depois que isso foi discutido trabalhado com os alunos, e aí eles acabam entendendo o que é concentração, o que esse conhecimento, vamos dizer, concentração vem da ciência, e mais forte e mais fraco seria do dia a dia deles, né? Esse conhecimento tradicional, como é que essas ideias de ciência, que era o objetivo de uma aula, né, de ciência, de química especificamente, elas vão fazer parte do dia a dia dessas pessoas? Há uma modificação? Você fala 2 mochilinhas, uma assim, outra assado, né? Mas, de repente, pode ficar conflituoso. Poderia ficar conflituoso. Estou perguntando e querendo saber, que acho que é alguma coisa que a gente falava muito, a Lena e as pessoas com quem trabalhou, quando falava do cotidiano, vamos partir do cotidiano e trabalhar e tal. Como é que isso é usado? Dentro da sala de aula, a resposta seria via ciência, e fora seria a resposta de sempre, e etc. Né? Então, como é que isso funciona? Há alguma observação sobre isso? Quer dizer, ele passa a falar, meu chá está mais concentrado, ou o café mineiro é mais diluído que o café paulista, né? Ou outros lugares e tal. Tem alguma observação desse tipo? É curiosidade. Sim, eles começam a utilizar, né? Começam a fazer as piadinhas de químicos, a todas as mesmas coisas que os estudantes da licenciatura em química, né, fazem, por exemplo, né? E é muito, muito legal, porque quando eles se tornam que eles vão trabalhar, né? Alguns não necessariamente, eu estou falando dos meus licenciandos, né? Que da licenciatura em Educação do Campo. Que eu tenho mais experiência, né? Eles, às vezes, não vão ser professores. A maioria vão ser, mas outros vão ser lideranças, outros vão ser presidentes de associação, de cooperativa, né? Outras lideranças, uma educação popular, outro tipo de educação, né? Que não na escola, né? E aí, eles são as pessoas que conseguem, né, trazer, quando está no momento, né, ou no ambiente que precisa ser falado dos termos científicos, eles falam dos termos científicos, e quando está conversando com um outro camponês, né, com outro quilombola, ele vai falar igual quilombola, vamos dizer assim, né? E ele vai sempre trazer essas mochilinhas e ele não vai conflitar. Ele não, as questões mais conflituosas que eu vejo são mais da religião do que do conhecimento tradicional e do conhecimento científico. E a religião, ela conflitua até com o conhecimento tradicional. Que aí, né, enfim, benzeção. Imagina, os evangélicos ficam assim, sempre fui benzido, mas o pastor aí fica, né, nesse conflito. Mas o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, eles costumam realmente trazer dessa forma assim, agora eu vou usar esse, agora eu vou usar desse daqui, né? Dessa coisa de ser uma bagagem a mais para eles, para
para viver na vida, e, enfim. E aí é muito interessante na agroecologia, né, que as caudas que vão ser utilizadas, né, na transição agroecológica, elas são todas utilizadas. Não, você tem que usar tantos ml, tantas gramas, e eles têm as balanças, as coisas, todos que eles utilizam para fazer essas transições, né? Quando vão fazer em algumas propriedades. Então, e utilizam muito bem, né? E aí essa química ajuda eles a avançarem, a trazerem, né? Que eles são e essa coisa experimental é muito fantástica. Eu tive um estudante de 60 e tantos anos, nem lembro mais quantos anos o seu Eustáquio tinha na época, e ele, quando fui dar aula de química, eu falei para ele, seu Eustáquio, você vai ser meu monitor, porque eu estava sem monitor, estava sozinho no laboratório, e aí eu falei para ele assim, ele montar um destilador. Ele olhou assim, nossa, tá parecendo o meu vinho, o negócio, o aparato de fazer vinho, porque ele é produtor de vinho. E vinho, que aí tem um capítulo que eu falo sobre isso, que é aqui de São Gonçalo, eles fazem vinho de tudo, qualquer fruta, né? Então, não é vinho só de uva, vinho de qualquer fruta que tiver na época, eles fazem um vinho. E aí ele falou assim, nossa, muito parecido, isso aqui é nisso, isso aqui. Ele já sabia, assim, só da experiência ele sabia, já foi ajudar o outro pessoal, né? Então, esse conhecimento é muito prático deles, né? Que é uma realidade que a gente perde na cidade, na verdade, a gente devia ter, né? E aí nas escolas, agora as escolas Waldorf tentam recuperar isso a todo custo, que essa coisa manual é muito importante. Imagina, quem faz tricô, quem faz bordado, a matemática está ali, quem toca, né? A matemática está ali, né? Assim, a gente vê a matemática porque, aí, voltando ao que a Márcia falou, né? Não está no cotidiano, está na nossa cabeça, né? A gente que coloca no nosso cotidiano, a gente coloca a nossa lente de ver a matemática e tudo mais, porque a gente colocou a mochilinha da matemática, da química, né? O nosso óculos da matemática, e a gente vê as coisas, né? Desse jeito. Mas eles é muito interessante, né? Como as bordadeiras e as fiandeiras aqui do Vale de Jequitinhonha, como elas vão fazer, né? Fazem todo o processo, desde plantar o algodão, colher o algodão, fazer todo o processo, fiar e fazer o tecido e fazer o bordado. Quanto isso é fantástico, assim, quanto que dá para fazer, explorar junto, né? Colocar, na verdade, explorar é uma palavra horrível, mas abordar, né? E colocar esse conteúdo dentro da sala de aula, junto com o conhecimento científico, né? Paulo está aí? O Paulo está aí. Paulo, opa, estou sim. Comentário. Boa noite. Boa noite. Abre a câmera, Paulo. Eu abri, não sei se a imagem chegou até vocês. Não, abriu sim, é você mesmo. Então tá. É ele mesmo, agora sim. Muito bem, boa noite para todo mundo que está aqui. Então, não tenho pergunta não, viu, Zé? Eu só queria, concordando com o colega Jefferson, também dizer que eu sou fã da Aniele, e ouvindo ela falar, né, vocês estavam falando sobre a questão, né, do conhecimento tradicional e o conhecimento científico, né, e como a gente poderia entender isso pelo conceito de perfil conceitual, né, como o Mortimer propõe, de ter essa sobrevivência de formas diferentes, né, de entender a natureza, por exemplo, né, convivendo, embora sejam coisas distintas, né, e como isso a pessoa vai recorrer a uma outra forma de conhecimento conforme o contexto, né, conforme a necessidade. E aí, quer dizer, de um lado, a gente levar a ciência moderna, por assim dizer, para essas comunidades, né, uma maneira de eles ampliarem a visão de mundo e também entenderem por que, por exemplo, o território deles interessa
o capital, não é? O que significa essa destruição, né? E eu fico pensando no movimento contrário, né? Como a Aniele teve a oportunidade de trazer um pouco desse conhecimento para cá, né? Como é que a gente pode levar essa outra visão de mundo para as nossas escolas, para os nossos alunos, né? Para fazer a crítica da ciência moderna também, né? Quer dizer, que tem outras maneiras de se situar no mundo, não só como, né, o domínio, a natureza à nossa disposição para a gente extrair tudo dela, mas entender que isso pode gerar uma série de problemas, como a gente está vendo, e que tem outras formas de se ver a natureza, né? E de que é possível a gente... enfim, essa eu acho que é a mensagem de esperança que fica, né? De conhecer um pouco dessas comunidades, né? Sei lá, de um Brasil profundo, que a gente precisa conhecer melhor e trazer reflexões para o ensino de ciências em outros contextos também, né? Então, era só isso que eu queria dizer e agradecer a Aniele por compartilhar isso com a gente. Obrigada, Paulo. A Angélica Araújo, minha colega aqui na UFVJM, no programa, já participei das bancas dos alunos dela. Ela foi orientanda do Mortimer e ela trabalhou com um estudante quilombola que trouxe essa questão da noção de energia, né, do perfil conceitual sobre energia de garimpeiros, né, uma comunidade de garimpeira. E aí o que eles, né, trabalhavam sobre garimpeiro, eu acho que foi agora, gente, garimpeiro e benzendeiro. Vai falar dessa questão de energia, né? Como que vai entender? E aí e eles tinham escola, né? Alguns fizeram o ensino médio, como que eles traziam isso, né? E é bem interessante mesmo. Muito bem lembrado. Muito bem. Mais alguma pergunta? Lena, você quer dar algum recado? Zé, quer dar algum recado? Eu quero lembrar que teremos o 4º Congresso Internacional de História da Ciência no Ensino, tá? Já está circulando aí a primeira circular, né? Que também está aberto para essas questões da gente discutir a formulação, né, elaboração de conhecimentos de formas diferentes, né? Que gera conhecimentos diferentes, então. Né? E queria agradecer muito a Aniele por ter aceito o nosso convite. Também é uma pessoa que eu sou fã. A Aniele, eu conheço ela desde que ela estava aí no mestrado, chegando, né? Assim. Sim. Né? Eu falei, como que essa menina foi parar no Vale do Jequitinhonha, lá na educação do campo, e toda vez que eu vou falar com ela, e agora eu estou indo para tal lugar, estou indo para outro lugar. Então, até o debate, lembra que eu te chamei para o debate no ENEC, né, de conhecimento tradicional, conhecimento científico, não deu para ir, que estou fazendo outra coisa. Então, é um envolvimento muito grande, né? Então, assim, eu queria agradecer muito sua participação, trouxe coisas para a gente refletir, né? E reforçar também o convite para participar dos nossos debates. O próximo encontro do Grupo Projetos Interdisciplinares em Ensino vai ser na próxima terça-feira, nesse mesmo bate-horário, bate-local. Então, quem tiver afim, só entra em contato aí para a gente mandar o link. Tá? A Camila vai mandar para todo mundo, Lena. Tá legal, então. Parabéns, então, por Lena. mim, já termino aqui, passo para a Fabi, se quiser falar alguma coisa, depois para o Zé Luiz para encerrar, como nosso coordenador aí. Não, acho que é isso. Agradecer a cada um de vocês que esteve com a gente até agora, agradecer a Aniele mais uma vez, pelas suas belíssimas colocações, pelas suas contribuições. E, por favor, professor Zé Luiz, é com você. Bom, então vamos terminar. Estamos ainda com 80 pessoas, quase 2 horas aqui, maravilhoso. Impressionante, Aniele, isso é raridade, né? E prazer encontrar o Paulo Porto aqui com a gente, nosso querido, e dizer, Marilena, que eu fui relatando aí para o nosso secretário executivo da Fundasp, que
que banca o nosso Lumen, né? E ele mandou parabéns aí para vocês pelo evento, né? Então, é isso aí. Obrigada. Maravilha, gente. Muito obrigada. Fico lisonjeada aí pelos elogios. Estamos aí na luta, sempre juntos. Muito bom, hein? Reencontrar. A assinatura que vocês falaram. Parabéns. E a assinatura, a gente vai assinar, tem uma frequência? Camila, o pessoal quer... Eu acho que a lista de frequência, ela já sai pelo Teams, viu? Ah, peraí, tô falando. A lista de frequência já puxa pelo Teams, tá? Isso. Então não precisa ficar preocupada. É isso, né, Camila? Confirma. Isso mesmo, Camila? Já baixei a lista. E o certificado já acabei de enviar. Obrigada. Maravilha. Então, vou pedir para a Camila encerrar a gravação também. Né? E aí, fico muito feliz em poder contribuir, gente. Estou sempre à disposição aí, dependendo da agenda.